eu vou fazer a leitura de um texto que faz parte do material, aliás, dos materiais da Aliança Guardiã. A Aliança Guardiã é um grupo de seres que auxiliam, que estão nos auxiliando neste momento, o retorno à fonte criadora. Eles fazem parte dos mundos livres. O que são esses mundos livres? Mundos em que não foram distorcidos pela queda da energia feminina. Então, esses seres conseguem ter acesso à fonte criadora através de uma perspectiva mais elevada. Quem traz esses textos para nós, traduzindo, é Yesha Chayana, que é uma norte-americana. Ela traduz para o idioma dela, que é o inglês. Então, nós temos que traduzir para o nosso aqui em português. Eu tinha pensado em colocar o link do vídeo direto aqui para quem quisesse assistir. Mas depois eu senti que seria melhor eu fazer a leitura e explicar algumas coisas, aquilo que eu sei, que eu estudei, para facilitar o processo. Esse texto faz parte de um livro chamado Voyagers 2. E neste livro, Yesha traduz palavra por palavra o que a Aliança Guardiã traz. Não tem a visão dela. Tem realmente as informações que esses seres multidimensionais trazem. E como tem todo um conjunto de informações ali, pegar só um texto assim pode trazer algum tipo de conflito, de mal-estar. De qualquer forma, eu vou colocar o vídeo original aqui embaixo, porque quando nós trabalhamos com música, nós trabalhamos cura do subconsciente. Tá? O texto se chama Salvando o Sagrado, Retorno à Inocência. Vamos falar aqui primeiro desse título, Retorno à Inocência. Inocência é uma característica da criança interior que está em equilíbrio, que está curada. É uma característica que nos deixa à vontade a respeito de quem nós somos. É uma característica em que nós somos transparentes com as nossas habilidades, com os nossos dons. Nós não temos medo de mostrar o que está dentro de nós. Nós não temos medo, por exemplo, de críticas, de julgamentos. Nós somos o que somos. Inclusive, isso aqui está ligado à humildade, porque humildade não é você diminuir a sua luz. É você simplesmente ser quem você é. No sentido, isso aqui eu sei, eu posso ajudar, então eu sei mesmo. Nossa, essa fase aí eu passei. Ou então, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não posso te ajudar. É ser íntegro com aquilo que sabe. E às vezes nós sabemos mais que outras pessoas, mas isso não significa que somos melhores, tá? Superiores. Significa que estudamos aquilo, que nós temos uma experiência maior, às vezes em questão de idade mesmo. Mais experiências, memórias de encarnações passadas, memórias até quando vivia em outros planetas, cada um tem uma experiência. É que nós estamos falando aqui sobre despertar espiritual. Então, humildade é você ser transparente com você. Isso aqui realmente eu dou conta. Eu tenho contato com esses seres. Isso aqui eu não consigo fazer. Não é se diminuir. Então, essa característica aqui, retorno à inocência, é recuperar a sua força como Cristo pessoal mesmo, como Cristo interior, filho da fonte. Só que para chegar lá, nós temos uma escada para subir. Nós temos degraus. Primeiro fazer a integração da alma, depois sobre a alma e assim por diante, que é o mergulho na matéria que está ligado aqui à grelha Catari. Aqui no canal tem uma playlist que eu falo sobre ciência Keylonte, que eu vou colocar aqui em algum lugar deste vídeo, que eu explico um pouco mais sobre isso aqui. Então é todo um processo de recuperação da sua própria identidade. Então, quando nós falamos de retorno à inocência, é recuperar a nossa força interior, mas não no sentido de controlar os outros, no sentido,
nossa, eu tenho conhecimento dentro de mim, eu consigo acessar a fonte criadora, eu consigo receber informações direto, me reabastecer, recuperar minha energia, descansando em Deus fonte, no Deus Uno. Eu tenho essa capacidade e por fazer isso eu não sou superior a ninguém. Isso é intrínseco a mim, é um dom que Deus me deu. Deus fez os seus filhos, né? Criou os seus filhos, Deus, pai, mãe, que tem tudo dentro, criou os seus filhos tendo essa chavinha dentro deles de voltar para casa, voltar para o lar. Então, esse texto é para nos inspirar esse retorno ao lar sagrado. Retorno à inocência é isso. Ok? Porque às vezes, trazendo a nossa realidade aqui, às vezes você chegar num grupo de amigos e falar assim, mas eu tenho Cristo dentro de mim, eu tenho um Cristo pessoal, eu sei que eu tenho essa identidade mais elevada. Às vezes a pessoa pode olhar assim e falar, meu Deus, será que fulano tá bem mesmo? Parece que tá com alguns distúrbios, aquela questão psíquica, né? Será que ele está saudável mesmo mentalmente para pensar isso? Que ele pode se salvar, que ele tem um Cristo interno? Nós vamos falar sobre isso neste texto. Nos tempos anteriores à queda dos Breno, 208.216 anos antes da vinda de Cristo, antes de Cristo. Quando as raças humanas angélicas da Terra sofreram a perda ao acesso da 12ª dimensão, pré-matéria, densidade 4, campo Christus universal. Toda a experiência de vida era uma oração viva, de alegre celebração espiritual e material. Eu vou explicar o que é essa queda dos Breno. A queda da energia feminina aconteceu há muito tempo. Muito tempo. Há bilhões de anos atrás. E essa queda nos trouxe uma inversão das polaridades e a criação de uma galáxia fantasma e uma galáxia semi-fantasma. Só que, nesse momento de queda, alguns seres que haviam caído falaram que queriam se recuperar. Eles falaram, não, eu quero, vou bioregenerar, então vamos fazer criar um plano. Vamos criar um plano aqui de recuperação, tá? Porque tudo isso acontece no nosso DNA. São as chaves que a fonte nos deu para reconectar a ela, a Deus fonte. Tá tudo no DNA. Só que no meio disso tudo, tiveram grupos de seres que falaram que queriam se recuperar, mas na hora mesmo de fazer o processo, eles não quiseram. Eles queriam permanecer na queda. Então, antes desse período aqui, 208.216 anos antes de Cristo, não estava completamente em equilíbrio. Tinha esses seres caídos, mas mesmo assim, as pessoas que estavam aqui na Terra, a raça humana angélica, conseguia fazer a evolução e ascensionar levando o corpo, que é o processo de ativação das células, das nossas partículas, que nós chamamos de SPAM, faz o SPAM, ARPS, é algo relacionado a ARPS, que é essa aceleração das partículas, faz a aceleração das partículas e nós carregamos o nosso corpo para o universo harmônico 2, nós estamos no universo harmônico 1, aqui ó, dimensões 1, 2 e 3. Então nós carregamos o nosso corpo, faz a aceleração das partículas através do mecanismo crístico de ascensão e nós passamos a habitar aqui o universo harmônico 2, dimensões 4, 5 e 6. E assim por diante, de universo harmônico para universo harmônico até completar esse ciclo de evolução, sair da matriz temporal e voltar para a matriz de energia, que é onde que a nossa identidade, mestre ascensionado, habita.
Então, todos nós temos, só que quando é fragmentado, o que a Aliança Guardiã explica é que não adianta só falar, eu tenho um mestre ascensionado. Eu preciso fazer todo o processo, fazer recuperar a biorregênese do DNA, que quando eu estou fazendo isso, eu estou purificando os karmas para voltar ao estado de equilíbrio. Porque senão eu não consigo permanecer lá, eu não consigo acessar. Ainda tem outras situações um pouco mais complexas, mas no momento eu sinto de explicar isso. Então, o que aconteceu com a queda dos Brenu? Nós já estávamos em um período de recuperação, mas mesmo que tinham seres caídos aqui, nós conseguíamos fazer esse processo. Se assim fosse da nossa escolha, porque existe o livre-arbítrio. Se eu quero permanecer aqui, ok, mas se eu quero ascensionar, se eu quero conhecer outros mundos, outras dimensões, integrar as minhas identidades mais elevadas, eu posso fazer. Então, até 2008, ou 2008 não, peraí, errei aqui. Até 208.216 anos antes de Cristo, nós tínhamos esse poder, tá? Os Brenu, aqui a queda de Brenu, foi uma situação que aconteceu com os Orafins. Os Orafins são seres iluminados, seres crísticos, que estavam aqui para auxiliar nesse processo de biorregeneração, tá? Esses seres perderam o controle do avatar crístico. E os seres caídos que estavam aqui, que nós chamamos de Nefilins, eles começaram a tomar posse dos templos. Os templos eram importantes para fazer esse processo de ascensão, que nós chamamos essa ascensão aqui de vertical. Através da verticalidade, nós temos portais. Cada esfera dessa aqui, que nós chamamos de sinete na ciência keylótica, tá? Isso aqui é diferente da Kabbalah, não é a mesma coisa. Cada um desses sinetes nós temos stargates, nós temos portais. Nós temos portais no nosso corpo pessoal, nós temos portais também relacionados ao planeta, tá? Nós temos aqui portais planetários, portais galácticos, são portais. Isso aqui é um mecanismo de criação da fonte, que a Aliança Guardiã nos passa. Então, nós tínhamos templos que nos ligavam a esses Stargates. Só que esses Orafins perderam o controle do corpo de luz líquida, o Avatar, perderam o controle do Avatar pessoal e os Nefilins começaram um processo de dominação dos templos. As raças guardiãs, vendo tudo isso acontecer, decidiram destruir os templos. Porque se os Nefilins tivessem, que são os seres caídos, se eles tivessem tomado posse dos templos, tinha sido pior. Mas os Orafins receberam um acordo. Se eles iam ficar com os companheiros deles aqui ou se eles iam fazer a ascensão, o retorno antes da destruição dos templos, porque realmente isso foi necessário. E pelo que eu saiba, tá? Alguns deles optaram por ficar aqui. Então, esses portais de ascensão externa foram destruídos. Teve que ser assim, porque senão ia ter ficado pior, tá? Esses portais foram destruídos. Os avatares viram os seus corpos sendo destruídos junto com os templos. Foi algo muito forte. E neste momento aqui foi quando as raças humanas, né, aquilo que eu li, as raças humanas angélicas da Terra sofreram a perda ao acesso à 12ª dimensão. Agora eu vou continuar. Naqueles tempos, a religião não era um dogma de controle utilizado para roubar o poder e a dignidade pessoal das pessoas. Eu tenho mais informações para passar aqui sobre a queda dos Brenu.
Então, nós ficamos mais de 200 mil anos, a raça humana ficou presa aqui sem conseguir ascensionar. E aí, quando veio Jeshua, nós temos Jeshua da 12ª dimensão, Jeshua Melquisedeque, que nós vamos falar sobre ele aqui neste texto, e nós temos o Jeshua da 9ª dimensão, que é o J9, nós chamamos de J12 e J9. Então nós temos 2 Jeshua na história, isso aí vai ficar para um outro vídeo, mas quando o Jeshua vem, ele consegue ensinar, para transmitir esses ensinamentos que a Aliança Guardiã está transmitindo agora, e aquelas pessoas que tinham condições de ascensionar, conseguiram ascensionar através dos selos que foi disponibilizado por Jeshua. Ele ensinava as pessoas a se conectar com o seu próprio Cristo e ascensionar através da frequência que ele tinha ancorado na Terra. E aí, depois de um tempo, conseguiu recuperar a pirâmide de Gizé, porque os seres caídos, os Anunnakis, tinham tomado posse da pirâmide de Gizé. As pessoas não conseguiam ascensionar por conta disso também. E aí depois nós conseguimos recuperar a pirâmide, mas neste momento a nossa ascensão está sendo interna. O que está disponibilizado para nós é uma ascensão interna. É isso que a Aliança Guardiã ensina. Não está sendo mais pelos portais verticais, está sendo por dentro. Eu senti que eu tinha que explicar isso. Eu senti, sabe? Porque me veio a pergunta, tá, e agora, como que tá a ascensão? E eu pensei isso. Então, continuando aqui. Naqueles tempos, as pessoas não morriam, escolhiam conscientemente ascender fora da densidade através do sistema universal Stargate, que foi aquilo que eu expliquei. A ciência e a espiritualidade eram plenamente compreendidas como parte da mesma mecânica da criação primordial, que permitia a experiência da expressão manifesta e a experiência simultânea de unidade com a verdadeira e amorosa fonte de Deus. Então era tudo uma coisa só. Porque na ciência keynótica, que é esse material que a Aliança Guardiã traz, nós estudamos as partículas. Tryon, me veio esse nome aqui. Nêutron, próton, elétrons, barulho ali fora. Parece que passou barulho, parece que voltou, vou pausar de novo. Agora passou mesmo. Nessa altura, todos nós nos conhecíamos, a nós próprios, uns aos outros, a terra e todas as coisas como expressões abençoadas do único Deus. E honrávamos todas as coisas em conformidade. Nesses dias, anciãos, os dias da inocência, haviam 12 tribos humanas angélicas nomeadas como co-guardiões do complexo planetário do Templário da Terra. As 12 tribos são conhecidas, né? A cada tribo foi confiada uma das 12 placas CDT do Pacto Esmeralda. Cada placa CDT continha uma dezena dos ensinamentos do Pacto Esmeralda dos fundadores sobre a natureza e mecânica da realidade, consciência e manifestação. Das 12 placas CDT protegidas pelas 12 tribos humanas angélicas,
surgiram as primeiras traduções verbais e escritas terrestres dos ensinamentos sagrados dos fundadores. Esses fundadores aqui são as raças fundadores de Cristos. Nós estamos falando da ordem esmeralda, da ordem dourada e da ordem ametista. Aqui também eu tenho que passar uma outra informação, que esses fundadores, eles vêm de Lira. Lira é o berço da humanidade, lá que foi criada a raça humana. Essas traduções de texto foram os livros sagrados originais dos 12 componentes genuínos do que é chamado de religião. Mas o barulho, não é o barulho. Os ensinamentos de todos os livros sagrados genuínos complementavam-se uns aos outros. Honravam a mesma eterna, amorosa, um Deus fonte que tem infinitos nomes e nenhum. E essas 12 tribos estão ligadas também aos 12 fios de DNA. Cada sinete da grelha Katara, nós temos um fio. Então, além dessas tribos guardarem as placas CDT, que contém, aliás, as informações, porque elas existem ainda, elas estão nas mãos da Aliança Guardiã, tinha essa questão da ativação dos fios de DNA. Então, quando você ia trabalhando aquela determinada tribo, você trabalhava o seu DNA. Finalizou os conhecimentos das 12 tribos, tem os 12 fios de DNA. E teve um momento aí da nossa história que as raças fundadoras subdividiu os nossos fios de DNA. Então, nós temos a raça humana angélica, que tem 12 fios, cada fio 12 subfios, totalizando 144, que é um número espiritual. Os 144 mil está relacionado a isso aqui. Eu penso que vai vir um barulho, aí não vem, ok. Os ensinamentos de todos os livros sagrados genuínos complementavam-se uns aos outros, honravam a mesma eterna, amorosa, um Deus fonte que tem infinitos nomes e nenhum. Acho que eu tinha lido isso, né? Todos os antigos livros sagrados que ainda hoje dividem as nossas raças surgiram originalmente destes 12 corpos de ensinamentos do outrora sagrado Pacto Esmeralda, que é a Ordem Esmeralda. Porque nessa tradução aqui está Pacto Esmeralda, mas é a mesma coisa. No caos da infiltração de anjos caídos da Atlântida e no avanço progressivo do paradigma da matriz fantasma anticrística na Terra, que tem ocorrido desde os tempos atlântidos, as nossas religiões sagradas têm sido violadas e praticamente extintas. Aqui fala da Atlântida, porque é um fato importante na nossa história, que quando houve aquele cataclisma da Atlântida, foi inserido na matriz, no DNA humano, o carbono.
VBT. Esse carbono que traz o bloqueio yin-yang, que é a desconexão com a fonte. Então, as coisas foram se agravando, essas distorções de polaridade. E foi nessa época que esses seres caídos prenderam o corpo de luz humano à Lua. Falsos ensinamentos foram tecidos entre as linhas da verdade e os maiores corpos de verdade foram inteiramente removidos. Durante mais de 11 mil anos, raças humanas e Illuminati híbridas, negadas à verdade da sua história, identidade racial, memória e relação imediata com a força de Deus, têm vindo a destruir-se mutuamente e a Terra em nome da decepção religiosa de intrusos, ETs, anjos caídos. Começou a chover aqui. Eu vou colocar o texto original aqui também, vai ficar mais fácil, tá? Como eu tô explicando, e parando algumas vezes, vai ficar melhor para você absorver o conteúdo. Cabe agora a cada um de nós decidir se amamos ou não a viva, amorosa, eterna presença de Deus e a promessa do céu alcançável, que o verdadeiro Espírito Deus representa. A viva presença de Deus não reside em nenhum livro, reside dentro de cada pessoa, lugar ou coisa. Os verdadeiros livros sagrados ensinam-nos as verdades eternas do Espírito e da ciência, através das quais podemos mais rápida e facilmente despertar a presença Deus interiormente. Algumas pessoas escolherão amar mais do que o vivo amoroso Deus, os delírios e reclamações de intrusos ET falsos deuses vingativos, severos e julgadores, porque isso lhes proporciona uma falsa segurança e um quadro de referência socialmente aceitável, que é aquilo que nós conversávamos no começo do vídeo. Que muitas vezes nós estamos em busca de segurança, que é a criança ferida. E essas distorções nos trazem uma falsa segurança, às vezes uma ilusão de que é mais fácil nos apoiar a esses deuses vingativos, a esses falsos deuses. Falsa segurança é encaixar com o clã local. São recompensas bastante patéticas para o pagamento de aprisionar a própria alma. Encaixar com o clã local é a busca por aceitação, é aquela situação da criança interior. Busca por pertencimento, é essa palavra. Então é melhor eu me encaixar, aceitar, do que ficar sozinho, por exemplo, medo de ficar sozinho. Mas você sente aí, tá? É porque eu sou assim, né? Pelo menos neste momento, gosto de explicar. Os ensinamentos sagrados das nações das 12 tribos estão atualmente a afogar-se num mar de mentiras de angélicos caídos. Cabe-nos a nós salvá-las. Cada religião contemporânea contém verdades parciais e mentiras parciais. Cabe-nos a nós e ao vivo Deus Espírito através do qual podemos preservar o sagrado dentro de cada credo e desfazer o lixo que nos ensinou a julgar
e a matar-nos uns aos outros, e martirizar-nos e apoiar inconscientemente as agendas de anjos caídos. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar algumas coisas sobre criança interior ferida, tá? Que essa é, assim, minha especialidade. Quando nós escutamos, assim, igual tá aqui, o que a Aliança Guardiã traz é isso aqui. Cabe a nós salvar esses ensinamentos. A nossa criança interior ferida pode entender isso aqui como agora eu tenho que salvar todos. Tá? Então, isso aqui é só mesmo um parênteses, assim, para observar se questionar se a sua criança está querendo salvar outras pessoas para se sentir amada, para se sentir importante, porque isso aqui pode ser quando nós ouvimos essa palavra, salvar, pode ser ouvida de forma distorcida, sabe? De uma forma que não é nesse sentido. Porque o que a Aliança Guardiã fala aqui é justamente sobre nós recuperarmos o nosso poder pessoal, então salvar as informações é salvar por nós mesmos, sabe? Primeiro você cuidar de você se salvar e não querer forçar outras pessoas. E para quem trabalha com espiritualidade, eu sei que a responsabilidade é grande, porque você tem ali um contrato espiritual, você tem uma vontade, às vezes iniciações para ensinar outras pessoas, e a sua criança ferida pode entender um pouco distorcido, tá? Então aqui é um adendo realmente para observar com carinho isso aqui, que a intenção de salvar essas informações e retirar o lixo, primeiro é por você, aí depois você pode inspirar outras pessoas e entendendo que cada um de nós tem um livre-arbítrio. Porque muita coisa acontece no inconsciente, não é por maldade, sabe? Mas eu acho legal relembrarmos isso e ficarmos atentos. É o que eu falo pra mim também, porque quando eu tô falando os vídeos aqui, eu tô falando pra mim também. Assim, atenção, Aline, atenção. É orar e vigiar. Se desejamos o prometido céu na terra, temos primeiro de o encontrar dentro de nós próprios, o que não nos é possível fazer enquanto continuamos a crucificar-nos a nós mesmos em nome de senhores da guerra externos e falsos deuses indignados. Na conservação do sagrado e ao descartar o engano dentro dos nossos credos religiosos mundiais, todos podemos redescobrir Deus a nós mesmos e uns aos outros. E nessa descoberta, podemos iniciar a viagem do nosso coletivo retorno à inocência. O nosso coletivo aqui é a nossa identidade, as nossas identidades mais elevadas, né? Começa por aí depois vai crescendo. Ou não, depois você lê lá com calma e tira suas conclusões. Deus é real. É uma força onipresente, onipotente, onisciente e fonte de consciência dentro da qual todos nós residimos, mesmo os maus da fita. Tá aqui escrito desse jeitinho aqui. E da qual somos todos compostos. Então, mesmo os seres caídos, eles fazem parte da fonte.
O verdadeiro Deus está para além da manifestação da forma, e nenhum ser pode jamais ser separado do verdadeiro Deus, porque toda manifestação da forma tem lugar dentro da fonte. Que é o que a Aliança Guardiã explica, que a criação não acontece fora, não é longe, é tudo dentro. Mesmo os seres da matriz fantasma são parte da totalidade de Deus, mas representam as partes da consciência de Deus que esqueceram a sua identidade divina e não têm memória da totalidade da qual fazem parte. É uma questão de consciência mesmo. Esse processo todo de ascensão, vou explicar mais isso aqui. Esse processo todo de ascensão no mecanismo crístico é para que nós possamos voltar com memória, com consciência, lembrando as coisas que aconteceram, crescendo a partir das experiências. E o outro caminho que existe, que é o caminho da queda, é voltar sem consciência. E quando nós falamos aqui, olha, que os seres da matriz fantasma são parte da totalidade de Deus, mas representam as partes da consciência de Deus que esqueceram a sua identidade. Então, quando nós estamos no caminho da queda, nós voltamos para Deus também. De qualquer forma, nós já estamos em Deus. Mas esse caminho é um caminho da inconsciência. Eu não sei quem eu sou, eu estou na confusão, mas deixa cair. É mais ou menos isso, tá? Aí é o que cada um vai sentir. Mas é esse o caminho. De qualquer forma, volta para a fonte. Mas através da perda da consciência. Não tem mais identidade. Aí isso pode gerar sofrimento, né? Aí vai mesmo da experiência pessoal. Os seres da matriz fantasma competem por poder com os outros, pois não reconhecem nem compreendem o fornecimento infinito de poder vivo. Eu ia falar divino, já ia apresentar coisa aqui, mas que não deixa de ser, né? O fornecimento infinito de poder vivo, energia e amor que circula eternamente entre a fonte e todos os seres vivos manifestados. Que esse é o mecanismo de reabastecimento e renovação direto com a fonte, através do átomo semente central, aqui, ó, é através disso. Essa grelha Katara cria tudo, tá? A grelha Katara começa a espiralar daqui, ó, desse centro. É melhor fazer assim, né? Vão criando grelhas Kataras aqui, ó, espiralando, e sempre conectado ao átomo semente central. Isso aqui que é um mecanismo crístico, uma parte, né, para explicar aqui. Só que os anjos caídos, eles trabalham com a Merkaba invertida, que aí perde essa conexão, que é o processo de arrastamento energético, de vampirização, que é isso aqui, ó. É inclinado aqui. Nos outros vídeos que eu postei, explica mais sobre isso. Você não viu ainda. A ascensão é real, mas não é alcançada ao deixarem-se sugar para a matriz fantasma, devido à aderência dogmática aos textos antigos distorcidos dos anjos caídos. As raças fundadoras do Pacto Esmeralda sempre ensinaram os originais ensinamentos da liberdade, da nossa fonte amorosa e espiritualidade inalienável, as realidades de um Deus amoroso que vive dentro de todos nós. Os fundadores também ensinam as realidades da ciência sagrada Maharata. Maharata é o Cristo interno pessoal, modelo de pré-matéria e planta divina
da 12ª dimensão, que é o projeto, essa planta, é o blueprint, na qual a verdadeira história de Cristo originalmente se baseava e na qual o verdadeiro homem Cristo, Yeshua Melquisedeque, que eu falei mais cedo aqui, e muitos outros de todas as religiões outrora ensinavam apaixonadamente. Esses seres nos ensinavam a resgatar o nosso poder como Cristo pessoal, e distorceram tudo. Pelo menos é isso que a Aliança Guardiã explica, né? Há muito tempo atrás, antes do nosso planeta ter sido sequestrado pelas mentalmente perturbadas, espiritual e geneticamente distorcidas almas angélicas caídas, sedentas de poder da matriz fantasma, os ensinamentos do Pacto Esmeralda eram patrimônio da humanidade e conhecimento comum. Os ensinamentos do Pacto Esmeralda foram outrora o núcleo, coração e alma de cada religião. Estes ensinamentos pertencem ao cristão, ao muçulmano, ao judeu, ao hindu, ao budista, ao xamã tribal, a todos. Isso foi verdade nos dias anteriores ao falcão, a fênix, a serpente, o dragão e a pomba terem colocado a sua reivindicação territorial na Terra e tentado possuir a alma da humanidade. Essa informação aqui que me inspirou a gravar esse vídeo explicando, porque isso aqui requer um conhecimento sobre os apins, que eu vou ler um outro texto agora explicando o que é isso aqui. Falcão, fênix, serpente, dragão e pomba. Isso aqui trabalha como um arquétipo também, que às vezes as pessoas ativam sem saber o que é. E que são formas de controle. Essa é uma tecnologia antiga, de Atlântida e Lemúria, é dessa época. Os apins aqui. Tecnologias avançadas de microchip cristalino dos antigos sistemas atlânticos e lemures, que eram implantados no modelo da Terra durante vários períodos da Atlântida Lemúria. Rede de implantes de pilão Atlante, também chamado de PIN. Essas formas, nós conseguimos ver, assim, se você sair da Terra, você consegue ver, né? E tiver, por exemplo, mediunidade, você sai, aí você vê essas formas que são introduzidas no campo da Terra. Esses nomes, né, que é o falcão, o fênix, serpente, dragão e a pomba, denotam a forma de sua grade primária quando vista do céu com equipamento fotorradônico. Estes nomes representam mapas aéreos dos caídos, das caídas redes de controle dos ETs, dos intrusos, dos seres caídos, colocados no Templário da Terra tentando cumprir o plano da Geoviana Anunnaki. É uma agenda antes do período de Atlântida. A Aliança Guardiã fala que Jeová é um ser caído, é um coletivo de seres caídos. Então aqui nós temos uma rede de controle para cumprir essa agenda de dominação dos seres humanos. Os sistemas de tecnologia, a PIN, L, PIN, vou ler do jeito que está aqui mais fácil. Podem ser comparados, aliás, a enormes sistemas de rede globais feitos estrategicamente
de chips, né, colocando microchips cristalinos à base de silício usados em tecnologias de computador convencionais, que fazem uma interface diretamente com os conduítes de energia eletromagnética naturais, multidimensionais, dos portais estelares, sistemas axiatonais, linhas lei orgânicos para os templários da Terra. Isso aqui tem a ver com buracos de minhoca. A tecnologia LPIN não é intrinsecamente uma tecnologia negativa, mas sim ambientalmente válida, que está na aplicação das leis naturais, espirituais e científicas da física da criação. Antes que essas tecnologias caíssem nas mãos de raças angélicas caídas, elas eram usadas abertamente por vários guardiões, por raças guardiãs, em muitos sistemas universais para facilitar e aprimorar a experiência de evolução e ascensão para todos. As raças guardiãs utilizaram sistemas APIM para tudo, desde sistemas globais de energia livre, clima, estabilização e cura, para redes de comunicação e radiodifusão interestelares de superespaço. Após a rebelião de Lúcifer, durante 25.500 a.C., esses sistemas APIM estavam em uso ativo como ferramentas de domínio territorial por várias facções concorrentes dos angélicos caídos, dos ETs intrusos, em todo o Atlântico. Período Atlântico, aliás. Tá, então, isso aqui é sobre APIM, que foi falado aqui. Que isso foi verdade, né, quando fala que dos conhecimentos antes dessa tecnologia ser implantada nos templários da Terra, que esses seres colocaram para tentar possuir a alma da humanidade. Estes foram os dias anciãos, os dias da inocência, quando os humanos angélicos viviam em paz e alegre união com todos os outros reinos na casa de muitas mansões de Deus, que é o nosso sistema matriz do tempo de 15 dimensões, e muitos outros do gênero. Estes foram dias antes da dissersão da Atlântida. Neste momento, na zona de ponte do templo contínuo da Terra interior, que representa o futuro vitorioso da humanidade. O tempo é simultâneo. Renascem os dias da inocência. Hoje somos confrontados com uma escolha verdadeiramente profunda. Será que subjugamos e sacrificamos o nosso Cristo vivo interior, o nível pessoal da identidade crística Avatar D12, sobre o altar dos deuses indignados de livros antigos, ou mergulhamos interiormente e na direção de Deus para encontrar a presença viva da fonte que sempre existiu? A pergunta. Será que nós estamos fazendo isso? Estes são os tempos mais decisivos, pois no drama contemporâneo testemunharemos a Batalha dos Anjos há muito prevista. Os anjos caídos e os anjos vivos irão, nestes mesmos tempos, encontrar-se, e cada indivíduo enfrentará a escolha de decidir que tipo de anjo vai se tornar. Esse final aqui, que nós vamos presenciar, aliás, essa batalha dos anjos, é por conta do nosso DNA, porque hoje todos nós estamos hibridizados, não existe nenhum ser puro. Então, dentro de nós existe uma parte caída e existe uma parte equilibrada, que é o anjo vivo, uma parte é anjo caído. Nós temos os dois. E como as informações estão vindo, tem muita informação na internet, em vários canais, né, várias pessoas passando informações, nós vamos testemunhar essa batalha interna. Por quê? Olha só, eu falei muito aqui, já tá quase 1 hora de vídeo, e eu tinha até esquecido eu acho que não era o momento, né? De falar que você não é obrigado a acreditar em tudo que eu li, que eu falei, que eu expliquei também, além do texto. Você não é obrigado. É realmente para te trazer uma nova perspectiva, para você escolher.
E essa escolha é o que fala no final do texto, que nós presenciaremos a batalha dos anjos. Mas essa batalha dos anjos não é fora, é internamente, sobre qual caminho escolher. Porque às vezes nós queremos abraçar todas as informações, mas tem distorções ali no meio, como foi falado no texto. Tem muito lixo ali, tem coisas que não nos levam para a integração com o nosso avatar, não nos leva à ascensão, com memória, nos leva a uma ascensão, na verdade é uma caída, né? Nos leva a uma queda completa de consciência e integração, perdendo a identidade. Isso no final da queda, né? É o que acontece. Então, essa guerra dos anjos é interna. E quando vem essas informações, muitas vezes nós temos que soltar ferramentas, entidades, seres que nós acreditávamos ser o nosso mentor e às vezes não é. Aí já vai da minha experiência mesmo. Às vezes você pensa que é um mentor e não é. Às vezes você pensa que é um anjo e não é um anjo. É um ser que se passa por um ser positivo. Dogmas religiosos, tudo isso. Então é uma guerra interna sobre o que você vai soltar, quem você vai escutar dentro de você. E realmente é algo muito pessoal. Eu passo a informação aqui, se não fizer sentido para você, tá tudo bem. Se fizer sentido, ok. Realmente não tem como convencer ninguém, forçar ninguém a isso. E não tem como alguém fazer o trabalho por você. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Realmente é uma decisão interna de falar assim, eu entendi que isso não me faz bem mais. Eu entendi que é esse outro caminho que eu vou seguir. Bom, é isso. Eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou encher, que a gente chama aqui em Goiânia de encher linguiça. Eu vou ficar só enchendo linguiça. Eu passei a mensagem, expliquei aquilo que eu podia explicar com um pouco do conhecimento que eu tenho, né, que eu estou aprendendo muitas coisas ainda. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo original, que é uma tradução, até esqueci de falar, de Guilherme Alhumbra. Alhumbra são catedrais. É um processo mesmo não sei por que ele usa esse nome, mas eu sei que significa Alhumbra. Alhumbra são portais, catedrais, para nos auxiliar nesse processo de ascensão interna que tem a ver com plasma, tá? São os ensinamentos novos Tantri Ahura, que é a ativação dos nossos corpos de plasma para fazer a ascensão interna. Gratidão, tchau, tchau.